Bom dia, está começando mais uma edição do Hora Geral, sempre ao vivo aqui na Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Lembrando que além de você ter a possibilidade de assistir a nossa programação ao vivo na Santa Cecília TV, você também acessa o nosso site, euestoucomvocê.com.br. No site euestoucomvocê.com.br, além de você ter a oportunidade de acompanhar o nosso programa ao vivo, você também tem acesso a todos os nossos programas passados. Quer rever algum programa ou quer assistir aquele que você perdeu? Então acesse euestoucomvocê.com.br e não esqueça que eu e todos nós da equipe do Hora Geral estamos com você. E como estamos às vésperas das eleições municipais, que acontecerão neste domingo, dia 2 de outubro, o Hora Geral, preocupado com esse momento tão importante na vida de todo cidadão, resolveu fazer um programa especial. Um programa para tirar todas as suas dúvidas quanto às eleições municipais. Afinal de contas, estaremos todos nós decidindo os rumos da nossa cidade para os próximos 4 anos. E para nos ajudar nessa importante tarefa, nós trouxemos um especialista no assunto, o professor de Direito Eleitoral, o advogado doutor Arthur Fontes. Como é que vai, doutor Arthur Fontes? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao Hora Geral. Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos os telespectadores do Hora Geral. É um prazer estar aqui. E a gente quer aproveitar justamente todo o conhecimento do doutor Arthur Fontes, que é professor de Direito Eleitoral, não é, que entende do assunto. Então vamos explorar o nosso convidado fazendo a sua pergunta e tirando todas as suas dúvidas em relação à próxima eleição que acontece no próximo domingo. Então você pode participar conosco mandando a sua pergunta por e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br, horageral@euestoucomvocê.com.br. Você pode participar também pelo nosso Facebook, é o facebook.com/horageral, mandando a sua pergunta também pelo Facebook. E tem os nossos telefones, o 3041-6777, 3041-6777 e o nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Doutor Arthur, eu comentei agora aqui no início do programa dizendo que a importância da eleição municipal, a gente costuma dizer o seguinte, que a eleição municipal talvez seja até mais importante que a de presidente, que a de deputado, porque afinal de contas, a população não mora na União, não mora no Estado, a população mora no município, não é isso, doutor? É isso mesmo, Sérgio. Inclusive, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? O município é a realidade mais próxima nossa, né? São os problemas locais. A administração municipal, ela se preocupa com o cotidiano dos cidadãos. O dia a dia nosso está diretamente ligado ao dia a dia do município. Portanto, essa ligação nossa com a administração municipal, ela é muito mais forte, muito mais presente. Daí até a necessidade de uma observação bastante interessante com relação à legislação municipal, que ela geralmente acaba sendo mais acirrada do que as próprias eleições estaduais e federais. É uma disputa maior, né? É uma disputa maior. As pessoas se envolvem mais, né? Geralmente o candidato é o seu vizinho, é o dono do bar, é o seu advogado, por vezes, né? E a eleição acaba sendo mais acirrada, né? Eu mesmo, né, como várias pessoas, tem vários conhecidos, vários amigos aí que acabam se candidatando e aí a eleição municipal toma esse parâmetro mais importante para nós. E essa possibilidade do eleitor ter um contato direto com o candidato, né? O que não acontece muitas vezes com o candidato à presidência, por exemplo, que vai ser difícil ter contato com o candidato. Exatamente. Já seria, a eleição municipal seria o suficiente para treinar o cidadão a cobrar depois os eleitos, né, aqueles que foram votados, né, e aí se a gente fizesse toda essa cobrança, seja na eleição municipal, seja na eleição federal ou estadual, talvez a nossa situação tivesse um pouquinho melhor, né, Sérgio? Mas a eleição municipal realmente ela é particular, ela é peculiar nesse sentido. Sem dúvida. Olha só, os nossos telespectadores sempre muito atuantes, sempre atendendo os nossos convites, as nossas convocações. Nós já temos pergunta de telespectador para o nosso convidado de hoje, professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes. Vamos à primeira pergunta do Hora Geral de hoje. Vamos saber quem faz perguntas aqui para o nosso convidado. Joelma Braga, do Itarará, em São Vicente. Doutor Arthur Fontes, até quando pode ser feita a propaganda eleitoral? Sérgio, Joelma, depende muito da propaganda, né? Essa eleição municipal, essa eleição, na verdade, de 2016, ela tomou uma proporção um pouco diferente com relação às demais. Sobretudo com relação à mini-reforma eleitoral que nós tivemos recentemente, que modificou a questão do financiamento de campanha, daí menos recursos foram colocados nas campanhas municipais e o tempo dessa campanha. Acho que o eleitor pode perceber nessa campanha eleitoral
que nós tivemos menos tempo de campanha, né? Já estamos na semana derradeira aí antes da eleição, e nós tivemos uma propaganda eleitoral menos ostensiva dos candidatos. Primeiro, porque a legislação municipal vetou muita coisa. Segundo, pelo fato exatamente dessa ausência de recursos injetados nas campanhas eleitorais. Mas, focando na pergunta, existem vários tipos de propaganda, né? Existe a propaganda eleitoral gratuita, que encerra-se ainda no final da semana eleitoral, né? Todas as propagandas, na verdade, elas praticamente encerram ou na véspera ou na antivéspera da eleição municipal. Daí ao fato de que, após essa data, após a véspera, antivéspera, depende muito do tipo de propaganda, por exemplo, comícios, carreatas, né? Elas são vedadas. À exceção da propaganda feita nas mídias sociais, né? Que elas têm uma flexibilidade um pouco maior com relação a tempo, desde que elas não sejam pagas, óbvio, né? Isso não pode nem durante a campanha inteira. Mas, à exceção das mídias sociais, as propagandas encerram, dependendo do tipo de propaganda, ou na véspera ou na antivéspera da eleição. E na mídia social ela pode ir até a eleição? Ela pode chegar a ultrapassar a eleição? Pode até chegar a ultrapassar a eleição, desde que resguardado sempre a questão do direito de resposta, etc., as ofensas, né? Os excessos. Mas na mídia social ela sofre uma flexibilização maior. Vamos à próxima pergunta. Os telespectadores participando aqui no Hora Geral. A próxima pergunta para o nosso convidado de hoje vem do Sérgio Ribeiro. Ele é do Boqueirão, em Santos. E, doutor, ele pergunta, no dia da eleição, é possível fazer propaganda eleitoral? Em hipótese alguma, Sérgio. Na verdade, a propaganda eleitoral no dia da eleição ela caracteriza o que a gente chama de boca de urna, né? A propaganda eleitoral no dia da eleição, como eu disse, ela é vedada, permitindo apenas a manifestação silenciosa ao favor do seu candidato, né? Como a manifestação silenciosa? Você vai votar, você pode ir, né, com o colante do seu candidato, né, preso à camisa, ou qualquer tipo de propaganda nesse sentido, mas não pedir voto ostensivamente. Pedir voto ostensivamente, entregar material de campanha no dia da eleição é caracterizado boca de urna e, portanto, crime. E as pessoas que trabalham na campanha, então, do candidato, eles podem até estar próximo aos locais de votação, simplesmente lá parado, com uma bandeira é possível? Não. Não pode? Não pode. Hipótese alguma. Isso caracteriza a boca de urna. O que ele pode é apenas fazer a manifestação silenciosa. Vai votar, vai na sessão, né? Agora, entrega de material, ela é terminantemente proibida. Muito bom. Tem mais perguntas do nosso telespectador aqui no Hora Geral, participando aqui na Santa Cecília TV, sempre ao vivo às 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 da tarde. Olha só, a Maria Santana, ela é da Areia Branca, em Santos, e ela pergunta, e como ficam as mídias sociais nas eleições? Bom, a gente até já chegou a comentar aqui, né, Sérgio? Na verdade, assim, as mídias sociais elas atingiram uma importância bastante significativa nesta eleição, né? Logo no começo, há 3 eleições atrás, muito se discutiu quais seriam os limites das mídias sociais, né? Quando se começou o Twitter, o Facebook, o que poderia, o que não poderia. Na verdade, a legislação eleitoral, as resoluções do TSE, elas foram regulamentando as mídias sociais e hoje, até em razão da ausência de recurso, né, injetado nas campanhas e a diminuição do tempo de propaganda eleitoral, as mídias sociais atingiram uma importância bastante significativa com relação à realização de eventos por redes sociais, né, e até mesmo os pedidos de voto. Como lhe falei, as mídias sociais elas sofrem uma flexibilização maior, de modo que a propaganda eleitoral na mídia social ela fica praticamente limitada somente à questão da preservação da imagem dos candidatos, ou seja, a utilização de mídias sociais para denegrir a imagem de um determinado candidato, faculta ele a possibilidade de direito de resposta, mas a propaganda eleitoral na mídia social, ela pode ser feita até mesmo no dia da eleição, desde que seja preservada esses pontos cruciais aí com relação à preservação da imagem dos candidatos. No mais, né, a mídia social ela é realmente importante. Ela foi importante, os candidatos que nós trabalhamos aí, ela foi um ponto determinante na campanha exatamente para suprir
essa ausência de recursos e a ostensividade na campanha de rua. E nós podemos perceber que os candidatos se aproveitaram bastante das mídias sociais. Bastante, né? Bastante. Alguns souberam aproveitar melhor, outros nem tanto. Agora, o que mais ficou interessante também foi essa limitação do impulsionamento, né, das publicações, ou seja, evitando o anúncio pago. Exatamente. Aí você limita, né, você regula todo mundo, né? Exatamente. A ideia exatamente é essa. O direito eleitoral, e até brinco com os meus alunos, né, o direito eleitoral ele visa exatamente isso, trazer uma certa condição de igualdade entre os candidatos. É óbvio que isso muitas vezes não é possível, até mesmo em razão da condição financeira que o próprio candidato tem, né, ou daquelas pessoas que têm interesse em fazer o financiamento da campanha na forma de pessoas físicas, né, mas a ideia do direito eleitoral é exatamente esse, resguardar as condições de igualdade na disputa eleitoral entre os candidatos. Daí a mídia social ser uma ferramenta universal, né, que na verdade não limita ninguém, de forma que as mídias sociais realmente foram o determinante na campanha eleitoral dessa de 2016. Sim. Agora, doutor, alguns candidatos, nós podemos perceber, têm usado carros de som durante as suas campanhas. O candidato, por exemplo, ele pode falar durante um percurso com o microfone, por exemplo? Ele pode, por exemplo, conotar comício, caso o candidato insista em usar a sua voz para pedir voto? Na verdade, o comício ele é permitido, Sérgio. O comício ele é permitido. E a utilização de carro de som também é permitido. O que não é permitido é o comício andante, né? O candidato pega o carro, sai em carreata, por exemplo, e fica fazendo um determinado discurso, prometendo. O que ele pode é um comício, uma movimentação, ele pode sim, um comício, uma paralisação, e a carreata também ela é possível, com a utilização de carro de som. Mas no comício, caso ele for falar, o trio elétrico ou o carro de som, ele tem que estar parado, né? E respeitando também os espaços, né? Não pode estar próximo a escolas, a hospitais. Recentemente eu vi um candidato, um carro de som na frente do Hospital Ana Costa, né? E aí eu até tirei foto e fiz o meu papel lá fazendo a denúncia para o TSE no aplicativo Pardal. Mas o carro de som ele é permitido sim. Então o curioso é que as duas situações são permitidas, só que as duas juntas é que não são. As duas juntas que não são. O comício parado pode. A carreata sem o discurso do candidato pode, mas se juntar a carreata com o discurso do político no carro de som, não pode. Aí não pode. Exatamente. Ficou claro. Vamos a mais perguntas de nossos telespectadores aqui no Hora Geral, na tela da Santa Cecília. Petrúcio Ribas, ele mora no Gonzaga, em Santos, e ele pergunta, doutor Arthur Fontes, eu tenho mais de 70 anos, eu ainda posso votar? Veja, o voto ele só é obrigatório entre os 18 e até os 70 anos. Acima de 70 anos e abaixo, entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo, né? O Petrúcio fez essa pergunta, bastante válida, não é porque o voto não é obrigatório que nós não devemos exercer nosso direito. Então, obrigatório não é, agora poder votar ele pode. E fica claro que a idade de 70 anos completos. 70 anos Enquanto completos, a pessoa exatamente. não completa os 70 anos, aí a obrigatoriedade persiste. Exatamente. A partir do momento que completou os 70 anos, então fica facultativo a sua participação. O voto torna-se facultativo. Mas, como a gente mesmo diz, né, Sérgio, o poder do cidadão está no voto. De modo que a cobrança só pode ser feita quando você participa do movimento eleitoral. De modo que, mesmo que o voto não seja obrigatório, né, mesmo não sendo obrigatório, exercer o direito de cidadão, o direito de voto é bastante interessante. Então, poder votar pode sim. Você percebeu que o nosso programa é especial hoje, né? Recebemos aqui o nosso convidado, que é professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes, que está aqui à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas antes do pleito municipal, que acontece agora no domingo, dia 2 de outubro. Então você participe conosco, pode ser através do e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. Você pode participar também pelo nosso telefone, o 30 41 6777. E tem também o nosso WhatsApp, o 981387000, 981387000. Vamos a mais perguntas de nossos telespectadores aqui na tela da Santa Cecília, no Hora Geral. Vamos saber qual é o nosso telespectador ou telespectadora que vai fazer a sua pergunta. É a nossa telespectadora, é a Silvana Souza, ela é do Morrinhos, no Guarujá.
Doutor, eu perdi o meu título de eleitor. Eu posso votar com outro documento, como, por exemplo, o meu RG? Bom dia, Silvana. Na verdade, pode. O título de eleitor, ele é o documento oficial para a eleição. No entanto, você pode se dirigir a sua sessão de votamento com qualquer documento com foto, seja ele RG, carteira de motorista, a carteira profissional, por exemplo, no caso dos advogados, a carteira da OAB, passaporte e até mesmo a carteira de trabalho, né? O título de eleitor, ele é possível ser feita a votação sem ele, né? Na verdade, o título de eleitor, ele tem a outra finalidade, é você saber a sua sessão de votação, o seu local de votação, mas a votação em si, ela pode ser feita com qualquer documento com foto. Qualquer documento com foto. E existe a necessidade de apresentar a quitação da última eleição no momento? Não é necessário. A quitação eleitoral da eleição anterior, ela não se torna obrigatória para a sua apresentação no momento da votação. Isso é importante a gente saber também. Temos mais perguntas aqui no Hora Geral para o nosso convidado, professor de Direito Eleitoral, doutor Arthur Fontes. O Pedro Matoso, ele é do José Menino, e aí ele faz a pergunta: como justificar a ausência do voto? E aí eu vou tomar a liberdade aqui para complementar aqui ou adicionar a pergunta do Pedro Matoso, além de como justificar, quais são os casos em que é possível e permitido justificar o voto, eu me ausentar do voto. Sérgio, na verdade, assim, a justificativa do voto, ela pode ser feita até 60 dias após a realização de cada turno de votação. Você pode fazer, você não está no seu domicílio eleitoral, né? Na verdade, a justificativa se dá exatamente pelo fato de você não ter comparecido a uma sessão, independentemente do motivo. Você não precisa justificar o motivo pelo qual você não foi votar. Simplesmente pelo fato de você estar ausente do domicílio eleitoral, que são as hipóteses mais comuns, né, de ausência de voto, é que você pode ser feito. 60 dias após a realização de cada turno, você pode fazer a justificativa. Caso você não esteja na sua sessão, no seu domicílio eleitoral, você pode se dirigir a uma sessão de votação, e aí lá existem as mesas de justificativas. E lá você mesmo, no dia da eleição, você pode fazer a sua justificativa. Mas o mais comum, nessas hipóteses de ausência do domicílio eleitoral, é que a justificativa seja feita após, né, a realização de cada turno de votação, sempre 60 dias. Isso para os residentes, né, no Brasil. Aqueles que estão no exterior, que vão justificar o voto, 30 dias após o retorno ao Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Hora Geral. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje, o professor de Direito Eleitoral, o doutor Arthur Fontes, que está aqui tirando todas as suas dúvidas antes do pleito municipal de domingo agora, no dia 2. Então é bem rapidinho, a gente volta já já.